Por que John Wayne se recusou a trabalhar com Clint Eastwood? Ao longo da história do cinema, dois atores se destacam quando se trata de faroestes: John Wayne e Clint Eastwood. Durante suas consagradas carreiras, os dois nunca trabalharam juntos, embora tenham tido a oportunidade. No entanto, política, ego e machismo se interpuseram. A verdade é que Clint Eastwood e John Wayne não se davam bem. As razões para isso são variadas e complexas. Nenhum dos dois era fã do outro, e John Wayne certamente ficou incomodado ao perceber que Clint Eastwood estava lentamente assumindo seu posto como o cowboy favorito da América. À medida que Eastwood se tornava cada vez mais popular com a reinvenção do faroeste nos anos 1960, Wayne ficou cada vez mais amargurado. Ele condenava a evolução do gênero, recusava-se a reconhecer sua nova popularidade e encerrou a única chance que ambos tiveram de trabalhar juntos. Este artigo foi atualizado em 13 de novembro de 2024, por Christopher Halley. John Wayne e Clint Eastwood são dois dos nomes mais icônicos da indústria cinematográfica. Eles representam ideais diferentes do Velho Oeste, o que criou uma grande divisão entre os atores. Mais detalhes sobre a rivalidade entre Wayne e Eastwood foram adicionados a este artigo, que também foi atualizado para se adequar aos padrões atuais de publicação do CBR. Os dois cowboys seguiam em direções opostas. Um era um herói, o outro um anti-herói. Quando Clint Eastwood surgiu como uma das maiores promessas do cinema americano nos anos 1960, os dias de glória de John Wayne já estavam no passado. Fora sua vitória no Oscar por Bravura Indomita em 1970, o homem conhecido como o Duque só podia assistir enquanto os papéis que costumava interpretar iam para atores mais jovens. Clint Eastwood era um dos grandes talentos dessa nova fase do faroeste. Depois de se destacar na série de TV Rawhide, ele se tornou um dos atores mais lucrativos de Hollywood graças ao seu papel principal em Por um Punhado de Dólares, dirigido por Sergio Leone. Esse sucesso levou à conclusão da trilogia dos dólares e abriu ainda mais portas para Eastwood, incluindo a chance de interpretar o icônico policial o Sujo R. Callahan, um papel que, curiosamente, havia sido oferecido a John Wayne, mas que ele recusou. Os dois atores representavam visões muito diferentes do faroeste. Wayne sempre interpretou o herói íntegro, cujo conflito girava em torno de fazer a coisa certa em situações complicadas. Por outro lado, Eastwood representava, de muitas maneiras, o arquétipo oposto, o anti-herói. Ele interpretava o cowboy que estava a poucos passos de ser um criminoso. Para ele, não importava tanto o que era certo, mas sim o que era certo para si mesmo. A popularidade de Eastwood frustrou Wayne. Ele via Eastwood como uma degradação do cinema. Graças ao enorme sucesso da franquia Dirty Harry, com 5 filmes, Eastwood se tornou um novo tipo de ícone cultural, um que personificava mais um anti-herói moderno do que o clássico homem de honra que John Wayne costumava interpretar. À medida que a carreira de Eastwood avançava, ele aperfeiçoou algo que John Wayne nunca conseguiu totalmente: a direção. Ele dirigiu, e estrelou, filmes como O Estranho Sem Nome e Josie Wales, O Fora da Lei. A desconexão entre os dois atores só aumentou, pois Wayne ficou cada vez mais frustrado com a forma como Eastwood representava o heroísmo na tela. John Wayne via seus muitos faroestes como uma oportunidade de defender e promover suas firmes crenças conservadoras sobre a América. De sua perspectiva, Clint Eastwood desfez todo esse trabalho ao retratar personagens em tons de cinza, em vez do contraste rígido entre preto e branco ou bem contra o mal. Em resumo, John Wayne via sua rivalidade com Clint Eastwood como uma troca de gerações e lutou arduamente para manter aquilo que considerava a pureza do heroísmo no Velho Oeste. Por que John Wayne odiava Clint Eastwood? A troca de gerações nunca é fácil. John Wayne e o diretor John Ford definiram o faroeste no século XX durante sua incrível parceria. Seus filmes frequentemente apresentavam heróis com um charme rústico e uma abordagem moralmente direta das situações. É verdade que a dupla não evitava as complexidades do Velho Oeste. Sangue de Heróis, por exemplo, foi notável por ser um dos primeiros filmes a mudar a representação dos povos indígenas nos faroestes. No entanto, Wayne queria idolatrar a conquista do Oeste,
e sua visão desses pioneiros começou a parecer desconectada da realidade brutal daquele período histórico. Os faroestes de Clint Eastwood, por outro lado, apresentavam uma visão mais sombria do Velho Oeste. Josie Wales, o Fora da Lei, por exemplo, conta a história de um soldado confederado que é traído pela União após a Guerra Civil e luta sua própria guerra por vingança. Na trilogia dos dólares, de Sergio Leone, Eastwood interpreta um caçador de recompensas em busca de ouro, que só intervém quando isso coincide com seus próprios interesses. Mesmo quando seus filmes não abordavam esses temas de forma direta, essa atmosfera persistia. John Wayne se opunha a essa visão do heroísmo, vendo-a como um desvio do cinema voltado para a família, que ele tanto defendia. Quanto mais Eastwood ofuscava sua popularidade, mais essas ideias ganhavam força, e mais irritado Wayne ficava. À medida que o gênero do faroeste era redefinido por cineastas revisionistas e continuava conquistando o público, ficava cada vez mais claro que uma nova geração de americanos preferia uma representação mais crua, sombria e impiedosa do Velho Oeste, em vez da idealização romântica promovida por Wayne. O Estranho Sem Nome colocou Wayne contra Eastwood. A crítica de Wayne foi sua forma de recusar um projeto. O Estranho Sem Nome foi o estupim da rivalidade entre Clint Eastwood e John Wayne. No filme, Eastwood interpreta um pistoleiro enigmático contratado por uma pequena cidade para protegê-la de 3 criminosos brutais. No entanto, ao longo da história, fica evidente que o personagem de Eastwood não é um herói convencional, sua moral é ambígua, e seus métodos são tão cruéis e implacáveis quanto os dos próprios vilões, se não piores. A justiça que ele impõe à cidade não se baseia em honra ou redenção, mas em vingança e terror, transformando o local em um verdadeiro pesadelo. John Wayne era um tradicionalista convicto. Ele valorizava Deus e a pátria, chegando a se converter ao catolicismo pouco antes de sua morte. A representação do pistoleiro de Eastwood em O Estranho Sem Nome o desagradou profundamente, a ponto de escrever uma carta feroz criticando o filme. No texto, enviado diretamente a Eastwood, Wayne declarou: O Estranho Sem Nome não era realmente sobre as pessoas que colonizaram o Oeste. No entanto, Eastwood nunca teve a intenção de criar um faroeste historicamente preciso, mas sim uma fábula sombria. Ao ler a carta de Wayne, ele percebeu algo maior. 2 gerações de americanos estavam em um impasse sobre o significado do Velho Oeste, e nenhuma delas compreendia completamente a outra. Mas o detalhe mais surpreendente sobre essa carta: ela foi escrita como resposta a um convite de Eastwood para que Wayne estrelasse um filme ao seu lado. Eastwood e Wayne chegaram perto de trabalhar juntos? Mais perto do que se imagina. Em algum momento do início dos anos 70, o renomado diretor de filmes B, Larry Cohen, teve um sonho ambicioso: reunir Clint Eastwood e John Wayne em um faroeste. O projeto seria um filme chamado Dan Hostais, que Cohen estava escrevendo. Até hoje, pouco se sabe sobre o roteiro, mas dizia-se que a trama girava em torno de um jovem jogador, interpretado por Eastwood, que ganhava metade das terras de um homem mais velho, interpretado por John Wayne, em uma aposta. Eastwood ficou impressionado o suficiente com o roteiro para adquirir os direitos do projeto e tentou convencer John Wayne a participar. No entanto, após ler o roteiro, Wayne viu o filme como uma continuação do estilo dos spaghetti western e recusou o papel. Eastwood insistiu e enviou uma versão revisada do roteiro, mas Wayne novamente rejeitou a proposta. Foi então que ele enviou a carta criticando duramente O Estranho Sem Nome. Mesmo depois de tudo isso, Eastwood tentou uma última vez. Quando Mike, filho de John Wayne, entregou o roteiro ao pai durante um passeio de barco, Wayne resmungou: "Essa merda de novo?" E jogou o roteiro no oceano. Depois disso, Eastwood nunca mais insistiu. A maior aproximação entre os dois foi quando John Wayne trabalhou com Don Siegel, diretor frequente de Eastwood, em seu último filme, O Último Pistoleiro. Durante as filmagens, Eastwood visitou o set, e Wayne finalmente aceitou encontrá-lo. O que a rivalidade entre Wayne e Eastwood representa? A geração anterior sempre terá dificuldade em compreender a próxima. John Wayne faleceu em 1979. Desde então,
Clint Eastwood assumiu sem hesitação o posto de cowboy favorito da América e entregou um dos momentos definitivos do gênero com seu filme vencedor do Oscar, Os Imperdoáveis. Após esse lançamento monumental, o faroeste começou a perder popularidade nos cinemas. Embora o gênero tenha prosperado na televisão, grandes filmes do estilo se tornaram raros, e nenhum ator conseguiu capturar a atenção de uma geração inteira como um pistoleiro icônico. Diante desse cenário, talvez houvesse algo de verdadeiro nas palavras de John Wayne. Talvez os faroestes só pudessem realmente sobreviver nos cinemas oferecendo aventuras escapistas e ação, sem levantar questões morais complexas. É verdade que a visão política de Wayne o impediu de enxergar as qualidades dos spaghetti western e de outros filmes do gênero. Mas, tendo estrelado tantos faroestes ao longo de sua lendária carreira, talvez Wayne tivesse captado um espírito da época que ninguém mais conseguia perceber. Dito isso, a trajetória de Clint Eastwood é simplesmente notável. Ao contrário de Wayne, ele não se limitou apenas ao gênero faroeste. Em vez disso, Eastwood se tornou a evolução natural de John Wayne, questionando e reexaminando o tipo de violência sobre o qual os Estados Unidos foram construídos. Se curtiu essa análise, já sabe, inscreva-se no canal Nerd Virgão e deixe aquele like para mais conteúdos épicos.